direto a Londres. O Felipe Killing tem mais informações desse momento, do que está acontecendo no conflito entre Israel e Irã. Conflito que a gente já pode chamar de guerra, né, Felipe? Uma boa tarde para você. Infelizmente, viu, Sônia? Boa tarde a você aí na França, bom dia a todos que nos acompanham no país, no Brasil. E continua um grande movimento, né, em Teherã, capital do Irã, de saída de moradores. É uma cidade grande, de 10 milhões de habitantes, mas que há um movimento em que as pessoas estão com medo, sobretudo após uma declaração de Donald Trump pedindo a saída dos moradores e a iminente entrada dos Estados Unidos diretamente nessa guerra, atacando o Irã. O Donald Trump pediu que o Irã se renda incondicionalmente, mas agora há pouco o líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, em pronunciamento pela TV, o primeiro dele, desde o início do conflito, disse que o Irã não vai se render e afirmou que se os Estados Unidos entrarem diretamente nessa guerra, haverá danos irreparáveis. Mas o Irã não tem grande capacidade de atacar fortemente os Estados Unidos e nem mesmo Israel. A gente tem acompanhado que a capacidade iraniana de lançar mísseis desde sexta-feira, o início desse conflito, diminuiu bastante. Na última madrugada, por exemplo, não houve relatos de mortos em Israel. Israel só no primeiro dia já destruiu cerca de um terço dos lançadores de mísseis iranianos e desde então ficou mapeando de onde os mísseis eram lançados, enviava seus caças modernos e também destruía esses lançadores de mísseis. Israel tem o apoio dos Estados Unidos, tem também o apoio do G7, que em sua declaração ontem, após a cúpula que aconteceu no Canadá, afirmou que Israel tem o direito à autodefesa e que o Irã não pode ter armas nucleares, e o Irã parece um pouco sozinho, porque a Rússia e a China não deram declarações muito firmes até agora. Pode ser que a posição mude. Além disso, os grupos que atuam no Oriente Médio, que sempre defendiam os interesses do Irã e que eram financiados pelo Irã, como o Hamas, o Hezbollah e os Houthis, estão extremamente enfraquecidos. Sem falar na crise econômica que o país vive há bastante tempo por conta das sanções. Então, o que sobrou ao Irã é realmente falar grosso e fazer ameaças, mas no campo de batalha não é isso que tem acontecido. Então, existe agora uma grande preocupação para saber se os Estados Unidos de fato vão entrar nessa guerra de forma direta e se haverá uma movimentação mais assertiva de China e Rússia. Segundo a imprensa americana, há uma divisão na administração Trump. Parte dela acredita que não seria uma boa os americanos serem arrastados para mais uma guerra no Oriente Médio. Resta saber qual será a posição de Donald Trump, mas o tom que ele tem usado é que os Estados Unidos estão prestes a atacar também o Irã. Esse é o Felipe Killing falando direto de Londres, né, Cláudio? Então, Thaís, só lembrando, o noticiário de ontem também, de ontem à noite, né, dava conta da pressão de Israel para que os Estados Unidos liberassem a utilização de uma super bomba, né, que só os Estados Unidos têm. É uma bomba que perfura e destrói bunkers. E não é um bunker onde estaria ali escondido o Khamenei, e o aparecimento dele é um pouco resposta à notícia de que ele estaria escondido em algum buraco aí em Teherã. Mas não, é para atingir instalações militares iranianas que ainda estão preservadas em razão de terem sido localizadas em subsolos e tal. E essa bomba é a única bomba, só os Estados Unidos têm essa bomba, e há uma pressão forte para que os americanos entrem no conflito através da liberação exatamente desse tipo de arma. Tem alguma novidade nessa direção, hein, Felipe? Cláudio, se você pegar a geografia do Irã, você tem muitas montanhas e, evidentemente, parte das instalações nucleares estão no subsolo, a 60 metros de profundidade, algumas até 80. E os Estados Unidos são os únicos que têm essa bomba, que é de perfuração profunda, anti-bunker, que pesa 13 toneladas, e Israel sabe, para que de fato tenha uma retardação nesse programa de enriquecimento de urânio do Irã, é necessário atingir essas instalações que estão no subsolo. Mas, além disso, é necessário ter uma mudança no regime. Cada vez mais Israel fala na necessidade de uma mudança no regime. Só que os iranianos olham para o país vizinho,
o Iraque, e lembram que Saddam Hussein foi morto em 2003 por influência do Ocidente e por lá a vida não melhorou. O mesmo aconteceu com o Muammar Gaddafi, na Líbia. Então hoje não parece ter um apetite muito grande da população para isso. A Europa se mostra dividida. Emmanuel Macron, por exemplo, disse que se tiver uma queda do regime, teria um caos. E por quê? Uma das primeiras consequências é a saída de pessoas do país quando tem uma queda no regime por meios militares. Boa parte desses imigrantes viria para a Europa. A Europa já vive uma crise de refugiados. Então, os israelenses querem a participação dos Estados Unidos não só para destruir essas instalações militares que estão no subsolo, como também para colocar pressão para ter uma queda do regime, mas não só uma queda do regime, como também uma postura de um novo regime se ele entrar em vigor, porque não adianta sair o Ali Khamenei, entrar um outro ayatollah que continue com esse programa militar, porque a visão de muitos especialistas, inclusive especialistas ouvidos pela imprensa europeia e que têm influência no governo israelense ou já foram de cargos importantes do governo israelense, afirmam que o Irã já está no nível desse programa nuclear em que ele consegue se reestruturar após uma destruição. Já tem know-how, já tem fabricação, já existe uma linha sucessória em que Israel e os Estados Unidos podem atrapalhar e muito esse programa de enriquecimento de urânio. Mas para realmente parar e solucionar o problema, seria fundamental ter uma troca do regime, mas não uma troca de 6 por meia dúzia, uma troca de mentalidade também. É isso aí. Isso, ontem, Felipe, viu, é exatamente o que acontece Filling, no Bloco Europeu, Pedro. O só filho uma do Reza parte Pahlavi, aqui. viu, Sônia? Ontem ele, que foi o último chá aí da história iraniana, ele se manifestou, né? Aproveitou também a situação aí. Você vê que a movimentação política lá, de alguma forma... É o príncipe herdeiro. É, o príncipe herdeiro, exatamente, herdeiro. Cláudio. Ele que foi exilado lá para os Estados Unidos, depois acabou morrendo no Cairo, como contou muito bem aqui essa história o Cláudio Zaidan no comecinho da semana. Então, essa movimentação política, ela existe agora. É claro que vão depender das forças internacionais para qualquer tipo de mudança. Claro. Não há como o próprio regime do Irã ser derrubado pela população sem essa ajuda internacional. E é isso que parece que está em curso pela leitura aí das informações do Felipe Killing. Killing, E que você essa volta ao longo da informação seja programação. gradativa. Fala, Sônia. Viu, Pedro? É que tem uma informação importante que o Cláudio colocou aqui, que o Ayatollah Ali Khamenei, o Killing acompanhou isso, ele não apareceu em imagens, ele só colocou a foto, estava sendo dublado, colocou aí as palavras dele, mas aquela história, o Trump diz que sabe exatamente onde ele está. Então, eu acho que nos próximos dias a gente vai assistir aí coisas muito importantes a respeito desse conflito. Era só Então isso que eu queria colocar, gente. Eu acho, então Cláudio. Ele está no buraco mesmo, né? Não, e assim, né, Cláudio? A gente não é especialista, mas ele falar que vai ter danos irreparáveis se os Estados Unidos se envolverem. Se os Estados Unidos se envolverem, é que vai ter danos irreparáveis, né? Não é, né? Aí vai ser um problemão. Killing, abraço, hein? Até a próxima. Beijo, Felipe. E restou para o Irã falar grosso mesmo. Valeu, até mais. Valeu. É isso aí. 9h08 aqui no Jornal Gente, mais destaques internacionais agora com a Beatriz Ferretti, que é editora de internacional da TV Band News, falando sobre a cúpula do G7, que terminou ontem sem o encontro previsto entre o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva com Volodymyr Zelensky. Por que não aconteceu? Beatriz, bom dia. Bom dia, Thaís, Pedro, Sônia, Cláudio. A cúpula do G7 flopou, né? Como dizem os jovens. E essa, que era a reunião mais esperada do presidente brasileiro no Canadá, não aconteceu por questões de agenda, segundo o governo brasileiro. Houve um atraso na própria reunião, aí o Lula tinha que voltar para o Brasil e, mais uma vez, não encontrou Zelensky. Isso já tinha acontecido antes, numa outra cúpula do G7, voltou a acontecer. Aliás, o Lula também não esteve com o presidente americano Donald Trump, que só participou do primeiro dia de cúpula no Canadá, voltou antecipadamente para Washington por causa do agravamento da crise no Oriente Médio. A cúpula terminou como era previsto, né? Os líderes não conseguiram dar uma resposta diplomática forte para tentar
amenizar, no mínimo, a situação entre Israel e Irã, e o presidente brasileiro ficou meio que como um elefante na sala ali, porque a gente sabe que agora, além da Rússia, que já fazia parte do BRICS, o Irã também faz parte do BRICS. Então, são dois países em guerra, guerras que foram discutidas nessa cúpula do Canadá e que o Brasil tem uma posição diferente das lideranças do G7, né? No primeiro dia da cúpula, aliás, o G7 emitiu um comunicado condenando os ataques iranianos contra Israel e dizendo que Israel tem o direito de se defender, dizendo que o Irã representa uma ameaça, uma instabilidade no Oriente Médio, terrorismo no Oriente Médio, e o presidente Lula ontem, em discurso, teve uma posição diferente, condenando Israel por ter atacado o Irã e dizendo que isso causa uma escalada na guerra e nas tensões do Oriente Médio. Então, houve essa diferença, né, nos posicionamentos. Além disso, o discurso do presidente brasileiro foi muito focado no protagonismo do Brasil na transição energética. O Lula também falou sobre a questão da COP30 e portanto, foram esses os destaques, o que está sendo comentado hoje sobre essa cúpula do G7. Além, voltando a falar da questão do Oriente Médio, que repercute muito, esse posicionamento muito alinhado dos países em defesa de Israel e uma fala do chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, ele que participou pela primeira vez do G7, né, foi recém-colocado no cargo de chanceler, substituindo Olaf Scholz, e ele falou o seguinte, que Israel está fazendo o trabalho sujo para o G7, dando a entender que eles apoiam, eles concordam com essas ações contra o Irã e deixa Israel ir fazendo o trabalho sujo por nós, que assim tá bom. Acho que, imagino que todos os líderes do G7 tenham a mesma posição, mas o Merz foi o único que teve a coragem aí, falou isso. Além de uma imagem também do primeiro dia da cúpula que está chamando a atenção da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, revirando os olhos quando cochichou com Macron em frente a Donald Trump na mesa redonda já de negociações. Até agora ninguém sabe o que o Macron estava falando para ela, nem porque ela revirou os olhos, mas é uma imagem que ainda estampa portais internacionais. Ele revirou muito os olhos, não é, Beatriz? Sabe quando você olha assim para cima e fala, ai, que bobagem. Claramente é essa a leitura que a gente faz dessa cena. O que está se comentando na França? O que disse o Macron, hein, Sônia? Olha, aqui ele procurou ficar quieto a respeito dessa notícia, mas assim, a claque dele faz questão de dizer que ela revirou os olhos porque ele é o arrasa-corações aqui, é o presidente bonitão. Então, mas a gente sabe que a Meloni é uma líder muito firme e eu acredito que ela não tenha revirado os olhos para Emmanuel Macron. Não pelo menos numa mesa, assim, na frente do mundo inteiro. Parece mas é o que a Lacrolândia, como se fala, Pedro, foi nesse caminho por aqui, viu? Eu acho que ele não tá falando coisa com coisa, não, viu? Que outro dia ele tomou uns tabef lá da primeira-dama, hein, Cláudio Humberto? Eu tô achando que já tomou outros tabefes quando chegou em casa, viu? Mas a impressão que dá é que ela revira os olhos não pela proximidade com o Macron, mas pelo que ele disse, né? Aparentemente em relação ao presidente americano, que aliás ontem disse que o Macron é muito fofoqueiro. E por isso fez uma interpretação particular sobre as razões da volta, do retorno de Donald Trump à Casa Branca em meio à reunião do G7, né? E sobre o presidente Lula foi o Brasil, né? E o Lula foram rebaixados nessa reunião do G7, uma reunião que foi frustrante sobre todos os aspectos, mas foi frustrante sobretudo para o presidente Lula, né? Ele não foi convidado nem sequer para o grupo de países observadores. Ele foi convidado somente para a chamada reunião ampliada, que é ali para posar para fotos, né? Numa mesa, etc. e tal, como a gente viu nas imagens agora há pouco. Foi um downgrade importante mesmo, né? E não é a primeira vez que o presidente ucraniano, em reuniões do G7, dá um drible, digamos assim, no assédio do presidente Lula, para também posar para fotos com o presidente ucraniano. Já aconteceu isso em outras ocasiões. A mais ruidosa delas foi numa reunião do G7 em Tóquio, no Japão. Foi uma coisa muito parecida e o Volodymyr Zelensky simplesmente caiu fora, né? Não concordou
ou faltou a reunião marcada, agendada, a pedido do presidente brasileiro. E ontem o presidente também, de alguma maneira, se meteu numa saia justa internacional, quando ele deu uma demonstração de que estava atuando como uma espécie de porta-voz do presidente russo Vladimir Putin, quando ele criticou a cúpula, né, na qual ele foi, na prática, alijado, digamos assim, ou colocado numa situação acessória. O Putin, do mesmo modo, também tem ressentimentos com o fato de que, desde que ele invadiu a Ucrânia, que ele não é recebido em reuniões do G7. Enfim, são aí os detalhes, os bastidores de uma reunião de chefe de Estado e de governo lá no Canadá. Muito bem, obrigado para a Beatriz Ferretti, que participou conosco aqui. Volta ao longo da nossa programação. Até mais, hein? Até, tchau, tchau. Tchau, tchau. Já já tem mais notícia ao vivo chegando aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes também, na Band News TV.